Bom dia a todos e bem-vindos e obrigado por se juntarem a nós neste que é o terceiro webinar da Hemming em 2026. Nos webinars que realizámos durante este ano, a temática era direcionada para os incentivos financeiros, portanto, falámos dos avisos do STEP e também da descarbonização. E já agora também aproveito para dar aqui uma nota, uma notícia de última hora, que o aviso da descarbonização teve o prazo que inicialmente seria para submissão de candidaturas até 27 de fevereiro, portanto, aqui um prazo muito apertado, se foi prolongado e o novo prazo é 29 de maio. Portanto, dando-nos aqui uma janela temporal um pouco maior para nós conseguirmos preparar as candidaturas com tempo e, idealmente, com sucesso. Como eu estava a dizer há pouco, a temática de hoje é diferente das anteriores. Vamos falar de incentivos fiscais, nomeadamente através do CIFID e do REFAI, que são os dois principais instrumentos que as empresas têm ao seu dispor para reduzir a carga fiscal em sede de IRC, através dos investimentos que são realizados em atividades de inovação e de ID, neste caso durante o ano fiscal de 2025. Ao longo dos próximos minutos, o nosso objetivo é precisamente ajudar-vos a perceber o que muda no enquadramento destes benefícios, tendo em conta especialmente que o CIFID teve muito das notícias no final do ano 2025, com a extensão do CIFID indireto, e também o que é possível fazer com o impacto no IRC já em 2026, preparar desde já as despesas que foram realizadas em 2025 e maximizar, obviamente, que é o que toda a gente deseja, o benefício e reduzir os riscos depois em sede de análise das candidaturas e dos dossiês. Comigo, hoje tenho aqui presente a Vânia, que é a nossa responsável da área técnica no escritório de Lisboa, e inicialmente estava previsto termos aqui o Carlos Reis, mas infelizmente tivemos aqui um imprevisto de última hora e junta-se a nós a Sónia Mineiro, responsável também daqui da área de vendas no escritório de Lisboa, para enquadrar estes temas que eu acabei de falar, tanto do ponto de vista técnico, mas obviamente também do ponto de vista fiscal e estratégico. E também acho que podemos começar por aí. Sónia, a primeira pergunta é para ti. Quando falamos dos benefícios fiscais em 2026, e no caso do CIFID é um benefício que já existe praticamente há 20 anos, no caso do REFAI, na sua forma atual, também já existe desde 2014, por que é que estes benefícios continuam a ser tão relevantes para as empresas portuguesas no dia de hoje? Olá, bom dia Miguel, bom dia a todos os que estão presentes aqui no nosso webinar, bem-vindos e muito obrigada por terem aqui também dispensado alguns momentos para nos ouvirem. Continua a ser muito relevante os benefícios fiscais porque tanto o CIFID como o REFAI estamos a falar de benefícios fiscais diretos à coleta, o que significa que as empresas deixam de pagar imposto ao Estado por esta via e, portanto, continua naturalmente a ser um custo para as empresas o imposto a pagar e este é um apoio e este é um benefício que efetivamente tem relevância ou são benefícios que têm muita relevância para as empresas. Naturalmente que o CIFID e o REFAI têm também uma complementaridade e podem ser utilizados pelas empresas durante o exercício fiscal. Tem naturalmente um âmbito diferenciado. O CIFID é um benefício fiscal que efetivamente privilegia aqui a criação de know-how interno e, portanto, as empresas, quando estão a olhar para o CIFID, devem olhá-lo como uma ajuda no que diz respeito ao desenvolvimento de projetos de ID, investigação e desenvolvimento tecnológico nas suas empresas e, por isso, é importante, obviamente, começar a trabalhá-lo desde logo, naturalmente também ter aqui a incorporação de toda a empresa para este tipo de temáticas, envolver, evangelizar também a empresa para este tipo de temáticas, para que seja efetivamente bem sucedido. Por isso é importante, naturalmente, o CIFID destacá-lo como benefício fiscal, onde poderemos ir até 82,5% dos custos da empresa incorridos no exercício e por isso torna-se efetivamente muito interessante e benéfico. Podemos olhar aqui também para ao lado Espanha, França, com o Crédit d'Impôt Recherche, o CIR, todos eles têm a sua gênese, obviamente é a mesma, mas efetivamente em Portugal é bastante benéfico este benefício fiscal e as empresas devem continuar a apostar na criação de procedimentos internos, na recorrência, todos os anos se pode submeter as candidaturas CIFID e também, naturalmente, o REFAI. O REFAI é autodeclarativo, não necessita de candidaturas, mas também aposta naturalmente em ajudar o investimento das empresas no que diz respeito à criação de novo estabelecimento, à expansão do próprio estabelecimento para a introdução, por exemplo, e aquisição de equipamentos novos na sua, por exemplo, linha de produção. E por isso, naturalmente, é mais uma ajuda que as empresas podem ter para efetivamente conseguirem apoios na sua estratégia de crescimento e na sua estratégia de desenvolvimento no tecido empresarial português.
Obrigado, Sónia, pela tua intervenção. Se calhar agora pergunto à Vânia, o CIFID e o REFAI, do ponto de vista da GEN, são mecanismos que são relativamente parecidos, portanto, são ambos incentivos que acabam por beneficiar as empresas, lá está, pelo ponto de vista fiscal, por atividades de inovadoras ou de investigação e desenvolvimento que tenham desenvolvido nos anos anteriores. Neste caso, a minha pergunta é, que tipo de filtro é que as empresas podem fazer para perceber se as despesas que incorreram em 2025, que já aconteceram, podem ser enquadradas no CIFID, no REFAI, em ambos? Que tipo de perguntas é que pode fazer para perceberem se isto é uma realidade? E também, porque nós vemos que há muitas empresas que pensam que nem sequer são elegíveis para este tipo de benefícios, porque supostamente dizem que não fazem inovação, mas na verdade isso nem sempre é o caso. Sim, obrigada, Miguel. É verdade, do ponto de vista técnico ou, digamos, do ponto de vista fiscal, estamos a falar aqui de dois incentivos fiscais que vão atuar por dedução à coleta e, portanto, nesse sentido, em termos de impacto para as empresas, não diferem, mas diferem sim na forma em que são concebidos. Portanto, enquanto que o CIFID vai olhar para aquilo que é o conhecimento e para aquilo que é o desenvolvimento de algo muito disruptivo face ao mercado, o REFAI vai atuar mais do ponto de vista do CAPEX e da operacionalização da atividade de uma empresa. Portanto, desde logo é importante percebermos que tipo de atividades é que estamos a olhar. Estamos a olhar para o desenvolvimento de novo conhecimento, e quando eu digo novo, não é totalmente novo no mercado, pode ser uma diferente aplicação. Ou estamos a falar de investimento produtivo, porque no fundo as duas questões vão acabar por determinar onde é que faz sentido colocar que tipo de despesas. Na verdade, o CIFID e o REFAI podem coexistir na mesma empresa, vão é nascer de realidades completamente distintas. Um dos primeiros pontos é logo as atividades que são e investimentos que são elegíveis de um lado ou do outro. Começando pelo CIFID, estamos a falar de atividades de investigação e desenvolvimento. O que é que isto significa? Estamos a falar de atividades que visam resolver um problema inicial, que têm alguma incerteza a si associada, portanto, são projetos que começam com um problema que não tem uma solução óbvia e que vão envolver um desenvolvimento constante por parte da equipa, com experimentação, com tentativa e erro, com testes, com resultados que podem nem sempre ser positivos e que podem conduzir a novos produtos, novos processos, todo o que seja algum tipo de novidade que consigamos demonstrar que efetivamente há um avanço face àquilo que é o mercado atual. Por outro lado, quando já estamos perante algo que estamos a falar de operacionalizar, de colocar no mercado alguma coisa, um produto, ou aumentarmos a nossa capacidade de produção dos produtos que já temos, alterar processos, etc., mas que não tem este caráter de trazer novo conhecimento ao mercado, então aí se calhar estamos a falar de investimentos que nem sequer envolveram o mesmo tipo de esforços por parte da equipa interna. Estamos a falar simplesmente, se calhar, de comprar equipamentos ou uma nova linha produtiva ou fazer algum tipo de intervenção na nossa unidade fabril. E, portanto, a grande distinção está aqui. Por um lado, o CIFID vai se focar naquilo que é a criação de conhecimento e o REFAI na operacionalização da atividade das empresas. E, portanto, em termos de despesas, também se vão diferenciar de forma muito substancial. Uma coisa que tu falaste e que é de facto muito importante diz respeito àquilo que é verdadeiramente inovação versus investigação e desenvolvimento, que são dois conceitos que são amplamente confundidos no mercado. Quando estamos a falar de investigação e desenvolvimento, e portanto estamos a falar concretamente do CIFID, nós estamos a falar de melhorias que são disruptivas, ou seja, existe um estado da arte, que neste caso, no presente ano fiscal, estamos a falar de uma análise que é feita ao ano 2025. Portanto, existe um determinado estado da arte, um determinado nível de desenvolvimento de um conceito ou de um conhecimento, e nós vamos fazer um incremento de conhecimento face àquilo que existe. Ou seja, tem sempre que haver um ganho face ao ponto de partida em que estamos. E aqui podemos ter diferentes abordagens. Pode ser usar um conhecimento numa aplicação completamente distinta, pode ser criar, de facto, algo completamente novo e disruptivo. Portanto, temos aqui várias hipóteses, mas o que importa é sempre que temos que partir de algo que não existia, ou para a qual não temos solução, ou seja, um problema para o qual não há uma solução que seja fácil de resolver por alguém que tenha conhecimento na área. Por outro lado, ao nível do REFAI, vamos estar a atuar mais num nível operacional. Eu quero ser mais rápido, eu quero produzir mais, eu quero ser mais eficiente ou eu quero criar um novo estabelecimento. Portanto, estamos a falar de um crescimento que é mais na ordem do CAPEX do que propriamente no conhecimento.
Portanto, há aqui estas duas distinções que vão resultar também em investimentos eles próprios distintos. Portanto, em termos de resumo técnico, temos então, por um lado, o conhecimento e a criação de novo conhecimento e, por outro lado, temos então o investimento. E isto vai se materializar em despesas completamente distintas. No CIFID estamos a falar de recuperar por via de crédito fiscal os investimentos que foram feitos no tempo que a nossa equipa de ID dedicou aos desenvolvimentos, nos materiais que possa ter utilizado ao nível de testes ou da criação de protótipos ou de pilotos, na subcontratação de entidades que possam ser reconhecidas como idóneas para a prática de ID, na aquisição de ativos, nos registros de patentes. Ou seja, estas são as principais despesas, não são as únicas, mas são as principais que vão predominar no CIFID. Por outro lado, no RFAI estamos a falar de máquinas e equipamentos produtivos, linhas de produção, instalações fabris, obras, equipamento produtivo, sempre ligado à parte operacional. Isto é muito importante, estamos a falar sempre no RFAI de investimentos ligados à área operacional. E, portanto, assim, em síntese, quando estamos a falar de criar ou desenvolver conhecimento, estamos a falar de CIFID. Quando estamos a falar de inovação mais do ponto de vista produtivo, já estamos a entrar dentro da esfera do RFAI. E, portanto, conseguimos, no fundo, que estes dois incentivos coexistam, sabendo que eles não podem apresentar o mesmo tipo, ou seja, não podemos ter despesas que sejam coincidentes em ambos os benefícios. Obrigado, Vânia. Deixa-me também dar aqui uma nota, à semelhança do que temos feito nos últimos webinars. Quem nos está aqui a ouvir pode, obviamente, colocar perguntas aqui no nosso chat ou na aba de perguntas e respostas. No final da sessão, nós vamos tirar alguns minutos para responder às perguntas e depois, se virmos que o volume é muito elevado, também acabaremos por entrar em contacto convosco para as responder. Mas, basicamente, queria só reforçar que estejam à vontade para colocar as vossas questões relativamente aos benefícios fiscais em 2026. Sónia, a minha pergunta para ti agora tem a ver com o CIFID, não tanto com o RFAI. Penso que 2025 foi um dos anos em que o CIFID esteve mais nas notícias, especialmente depois do Orçamento de Estado e no final do ano, concretamente. Nomeadamente ao nível da extinção do CIFID indireto, obviamente, mas também houve muita desinformação ao nível do CIFID, com inclusive pessoas e empresas. Eu ouvi isto no mercado, dizerem que o CIFID ia acabar. O CIFID 2, portanto, no modelo atual, esteve em vigor inicialmente até 2020, foi prorrogado até 2025, agora até o final de 2026. Na verdade, o que é que mudou com o Orçamento de Estado para 2026 no CIFID para o ano corrente, para 2026? E também o que é que, não sei se nos consegues dar alguma perspectiva do que é que podemos esperar do CIFID 3, portanto, do novo modelo do CIFID para o futuro? Bom, antes de mais eu gostaria de realçar que efetivamente a palavra de ordem para o CIFID é continuidade, é estabilidade. Tal como a Vânia disse muito bem, esteve-nos a dar aqui um enquadramento do que é o CIFID, do que é importante em sede de CIFID e, portanto, o que temos a dizer em sede de CIFID é que há uma continuidade. O que estamos a fazer neste momento é o desenvolvimento de todas as candidaturas dos nossos clientes na mesma perspectiva de como foi feito o ano anterior. Portanto, este é um ponto assente que efetivamente temos assegurado o CIFID 26 relativo ao exercício fiscal de 25 e estamos, como eu disse, a trabalhar com todos os clientes. Portanto, é importante, antes de mais, realçar esse ponto. Depois, dava continuidade ao que acabaste de dizer precisamente. Muitos clientes me ligaram e me questionaram, então, mas o CIFID vai acabar? O que é que está a acontecer na comunicação social que está aqui, de facto, a causar todo este burburinho? Efetivamente, há aqui uma alteração, mas há uma alteração a nível do CIFID indireto. Portanto, há efetivamente o fim da dedução fiscal por via dos fundos de investimento, mas não estamos a falar aqui do CIFID de levantamento de projetos que estivemos a relatar e que a Vânia muito bem nos esteve a dar todo o enquadramento. Por isso, a mensagem que deixo aqui naturalmente é: vamos continuar a desenvolver o CIFID tem continuidade em 26, não está a colocar em causa. O que estamos a falar aqui é de alterações a nível do CIFID indireto. Outro ponto importante que eu gostava de realçar aqui para 26 é o planeamento fiscal atempado. Isto significa que devemos tratar estes benefícios não no fecho de contas, mas sim com tempo, fazer um planeamento de tarefas, fazer, como eu disse, criação de procedimentos, fazer com que estes benefícios possam ser maximizados ao máximo dentro dos requisitos de cada um, cumprindo, obviamente, com tudo o que está legislado. E, portanto, é importante, como também já falaste, existir este planeamento atempado para que
possamos efetivamente ajudar as empresas a maximizar este benefício. Este é um ponto importante e que muitas vezes as empresas, por falta de tempo, por deixarem para o fecho de contas, acaba por naturalmente ter o seu reflexo em sede de candidaturas e em sede de RFI. Portanto, é efetivamente aqui também um ponto importante a destacar. Obrigado, Sónia. Vânia, tu enquanto pessoa que todos os anos te passam centenas de candidaturas ao CIFID pelas mãos, seguramente já viste milhares durante a tua carreira. A minha pergunta para ti é muito simples. Para quem nos está aqui a ouvir e que obviamente tem interesse na questão do CIFID, mas também aproveito para colocar a mesma questão da perspectiva do RFI, que apesar de não ter uma candidatura, acho que a pergunta se mantém. Quais é que são os principais erros que tu costumas ver, que depois eventualmente fazem com que os processos não tenham sucesso, e como é que as pessoas que nos estão aqui a ouvir podem, obviamente, antecipá-los e evitá-los? Estás em mute, Vânia, desculpa. Peço desculpa. Olhando aqui atentamente à questão do CIFID, eu penso que a principal questão prende-se com a informação e a documentação técnica. Ou seja, muitas vezes estamos a falar de trabalhos que são desenvolvidos durante o ano, em que não há os registros, e não tem que haver, mas que depois se tornam quase tarefas que para aquela empresa em específico são rotineiras. E, portanto, há alguma dificuldade de quem está depois envolvido nelas em efetivamente reconhecer-lhes o mérito daquilo que estamos a falar, que é configurar um projeto de ID. E, portanto, por vezes há alguma dificuldade em perceber o que é que nós precisamos, o que é que nós temos que ter. E aquilo que nós temos que ter, no fundo, serão os registros nos casos em que isso se aplique. Há alguns projetos em que os registros são um bocadinho mais importantes e outros menos importantes, mas que principalmente consigamos contar esta história, contar qual foi o nosso problema inicial, o que é que nós queríamos resolver, porque é que não era assim tão fácil de resolver, o que é que faltava no mercado para conseguirmos resolver este problema, e depois que atividades fomos fazendo e o que é que foi resultando, o que é que não foi resultando, quantas tentativas foram feitas, e no fundo é o contar esta história que muitas vezes falha. E quando falha isto, falha também a capacidade de transmitir a real dificuldade do projeto. Por outro lado, também é importante mencionar que a Agência Nacional de Inovação, a ANI, tem sido cada vez mais exigente na avaliação que faz os projetos CIFID e, portanto, há muitos erros típicos que cada vez mais têm sido elencados pela ANI, que é importante as empresas conseguirem perceber este tipo e evitar este tipo de situações. Por um lado, a identificação dos perfis dos recursos humanos que estamos a afetar e quais foram as tarefas técnicas que eles vão desenvolver. Tem que haver aqui um alinhamento entre aquilo que é a equipa que vamos alocar, o tempo dessa equipa e depois o esforço real que estamos aqui a associar ao projeto. Ou seja, se o projeto não tem massa crítica para tantas horas, isto acaba por ser identificado pela ANI. Por outro lado, a afetação de ativos fixos tangíveis ao CIFID, que na realidade dificilmente são enquadráveis com atividades de ID ou que são equipamentos de índole claramente produtiva e, portanto, o seu impacto para efeitos de ID deveria ser muito menor. Aqui, quando estamos, por exemplo, perante uma situação destas, se calhar é mais compensador retirá-los do CIFID e colocá-los no RFI. E por outro lado, também aqui ao nível do software, a colocação de algum software que seja 100% transversal, portanto não tem qualquer ligação direta com o projeto, bem como o cálculo errado daquilo que são as despesas gerais de funcionamento, que na verdade são calculadas de forma indireta e têm como objetivo recuperar algumas despesas que pelo facto de existir ID fazem sentido, mas que estão limitadas a 55% das despesas com pessoal. Isto não quer dizer que basta multiplicarmos o custo com pessoal por 55%. Não, tem que haver aqui uma imputação que vai depender do esforço real da empresa em termos de ID. Portanto, é muito importante percebermos que no CIFID este alinhamento é fundamental. Ao nível do RFI, como tu disseste, e bem, o RFI não tem uma candidatura e, portanto, ele por si mesmo não nos vai trazer problemas no curto prazo. Portanto, eu vou pegar nos meus investimentos de 2025, eu vou analisar a sua elegibilidade no contexto do RFI, vou colocá-lo na modelo 22. E depois é aqui que vamos começar a falhar. Por um lado, vai-nos falhar o dossiê. Portanto, cada vez mais é importante que o RFI assente num dossiê de investimento, que tem que estar completo e cumprir as regras que estão muito claras na lei relativamente à informação que ele deve ter.
Este documento depois tem um conjunto de anexo e um conjunto de sustentação, não apenas legal, mas até relacionado com os pedidos de informação vinculativa que estão disponíveis, acórdãos do Tribunal Administrativo. Portanto, toda esta informação tem que estar dentro deste dossiê para garantirmos que, em caso de inspeção da AT, efetivamente consigamos dar resposta àquilo que é a exigência. E este ponto falha muitas vezes. Em adição, também se verifica muitas vezes a falha de enquadramento nas tipologias elegíveis do RFAI. A Sónia falou há pouco delas, da criação de um novo estabelecimento, de um aumento de capacidade, a alteração do processo prototipo e a diversificação da produção. Todas estas tipologias, para que possam ser elegíveis os investimentos no RFAI, têm que estar incluídos nelas e elas têm formas concretas de provar que efetivamente o projeto se enquadra naquelas tipologias. Portanto, esta falha inviabiliza completamente o RFAI. Também terem atenção à localização, a criação de postos de trabalho, que é obrigatória. Eu já vi essa questão colocada no chat e é obrigatório. O RFAI tem que conduzir à criação de postos de trabalho. É uma condição necessária. Portanto, falhando nestas provas e em colocar isto tudo, porque não basta só garantirmos que cumpre, não basta fazermos um cheque, nós temos que pôr isto num registro, num dossiê fiscal, que vai servir de suporte caso a AT venha a fazer qualquer auditoria a este benefício fiscal, e sabemos que isso é bastante comum. Portanto, é aqui um ponto que eu gostava só de destacar ao nível do RFAI, é garantir que efetivamente existe um dossiê preparado, pronto para defender a empresa de todos os pressupostos que ela efetivamente teve em consideração. Uma última nota, relativamente aos investimentos, todos eles temos que conseguir demonstrar o seu contributo, não apenas para a vertente operacional de uma empresa, mas também para estas tipologias que eu falei há pouco. Portanto, os dossiês são fundamentais desde o início, tanto no CIFID como no RFAI. Simplesmente no CIFID nós temos uma segurança acrescida, que é a avaliação da ANI, que nos dá o selo. Estamos a falar de projetos de ideia e estamos a falar de despesas corretamente reconhecidas. No RFAI, o risco é um pouco maior. Se não tivermos isto muito bem documentado, o problema pode surgir-nos mais à frente. Obrigado, Vânia. Vi que já começaste a responder às perguntas do chat, portanto também volto a reforçar aqui a nossa disponibilidade. Estejam à vontade para colocar as questões que acharem relevantes. Sónia, a Vânia agora esteve a falar um bocadinho sobre boas práticas do ponto de vista mais técnico de uma candidatura. A minha pergunta para ti é um pouco parecida, mas quais é que são as boas práticas para quem nos está a ouvir do ponto de vista mais estratégico? O que é que, pensando um bocadinho mais para além do que é a documentação necessária, quais é que são os erros mais frequentes de uma candidatura, o que é que podes aconselhar a quem nos está a ouvir para ter o maior sucesso possível aqui com estes dossiês? Eu diria que há aqui vários pontos a destacar em sede de boas práticas, mas o primeiro, o que me parece mais relevante, é a articulação entre departamentos. E, efetivamente, os benefícios fiscais muitas vezes estão sob a alçada de um departamento fiscal ou financeiro e, naturalmente, que sim, são uma peça importante, obviamente, em todo este processo, mas eu gostaria de destacar também aqui a área técnica e a componente técnica. É por aí que nós começamos a fazer a descrição dos projetos. É importante falar com as áreas técnicas, ter um conhecimento do que foram os projetos desenvolvidos durante o ano, neste caso estamos a falar sobre o ano de 25, para a submissão até 31 de maio de 2026 e, efetivamente, é na área técnica que, tendo efetivamente a mesma linguagem, tendo o entendimento do que são os projetos, acompanhando o cliente no que foram efetivamente a descrição do seu projeto, essa, obviamente, é a nossa mais-valia, naturalmente, enquanto também consultores que fazemos estas candidaturas, é ter esse fator de diferenciação, ter o entendimento, ter a mesma linguagem, acompanhar obviamente, a descrição por parte dos clientes dos seus projetos e, naturalmente, depois fazer aqui uma distinção do que é investigação e desenvolvimento tecnológico, que é a disrupção que a Vânia falava muito bem e que é fundamental em sede de candidatura CIFID para explicar a evolução do estado da arte. E, portanto, essa envolvência da área técnica com a área financeira e a área fiscal é um fator, na minha perspectiva, preponderante para que haja aqui uma boa prática em sede de CIFID. E, portanto, a criação também de procedimentos, o planeamento devidamente atempado, a criação de tarefas e o acompanhamento do desenvolvimento dessas mesmas tarefas também é fundamental para que um processo
possa decorrer da melhor maneira, tanto em sede de CIFID como em sede de RFAI, naturalmente. A Vânia falava agora sobre, naturalmente, a constituição do dossiê fiscal justificativo como importante, como fundamental para que o processo seja bem conduzido e, naturalmente, que depois há até, lembrando-se da empresa e fazendo uma fiscalização, ter efetivamente o dossiê completo para que não hajam dúvidas e para que tudo possa correr da melhor forma. Portanto, é importantíssimo que haja, naturalmente, este planeamento fiscal atempado, integrado, que seja um acompanhamento não só, como eu dizia há pouco, no fecho do exercício, desenvolvimento, obviamente, e acompanhamento, logo a quando do orçamento previsional das empresas. Todas as empresas normalmente em setembro, outubro começam com os seus orçamentos para prever o que serão os investimentos. Aí é logo a altura onde devemos efetivamente começar a ponderar sobre estes temas e a desenvolver este planeamento que falo. Portanto, é a forma que de facto consideramos mais adequada para que tudo corra bem e o resultado que se pretende, que é o CIFID aprovado e o RFAI naturalmente declarado e sem qualquer tipo de constrangimento. Depois pensar no benefício fiscal como algo estratégico na empresa. Também é fundamental ter este pensamento, porque efetivamente se pretendemos naturalmente crescer e se naturalmente queremos também no mercado português nos diferenciarmos e termos um desenvolvimento e um crescimento nesse mesmo mercado, é importante termos esta componente estratégica bem definida e os benefícios fiscais são uma ajuda fundamental para essa questão. Portanto, deixo aqui o desafio a todas as empresas que comecem a antecipar todas estas tarefas e a desenvolver estes projetos logo quando o desenho desses mesmos projetos de ID, logo quando o investimento é executado por via da aquisição de novos equipamentos ou outros, como dissemos, como despesas elegíveis em sede RFAI. Obrigado, Sónia. Vânia, termino aqui a nossa ronda de questões inicial contigo. Se calhar aproveito para te fazer uma questão dupla. Por um lado, a Sónia estava aqui a falar da questão do planeamento e a minha primeira parte da pergunta para ti é, concretamente, quem nos está aqui a ouvir, que queira efetivamente avançar com uma candidatura ao CIFID ou com o RFAI este ano, para além, obviamente, de falar com a EMINC, que outros passos é que deverá precaver e preparar desde já para conseguir ter o maior sucesso, maximizar o benefício fiscal? E, por outro lado, uma pergunta que não está muito relacionada com esta questão, mas que se vê muito no mercado. De que forma é que o CIFID e o RFAI são complementares? Se as empresas estiverem a beneficiar de um incentivo financeiro, podem beneficiar de um incentivo fiscal? Porque, para quem nos está a ouvir e que não esteja muito por dentro deste tipo de temas, pode ser uma questão relevante. Não sei se me consegues dar aqui um insight um bocadinho sobre isto. Sim, se calhar até começo já diretamente por essa tua última questão. De facto, o RFAI pode efetivamente ser cumulado com incentivos financeiros, portanto, aqueles incentivos que estamos a falar ao nível do PRR ou do Portugal 2030 podem ser acumulados com o RFAI, até àquilo que é a intensidade de auxílios máxima que cada região define por cada tipo de empresa. Ou seja, vamos imaginar uma empresa que esteja com uma intensidade de auxílios de 50%, por exemplo, uma microempresa no centro, pode efetivamente, significa que o seu próprio investimento, o mesmo investimento, pode ter uma intensidade máxima de 50% de apoio. E tem 40% na inovação produtiva. Significa que são estes 10 que efetivamente poderemos ter no RFAI. Ou seja, ele é acumulado, sim, mas com limitações, entenda-se, ao nível da taxa máxima que vamos conseguir. Algumas entidades, pelas taxas máximas que existem, ficam praticamente impedidas, porque a taxa máxima que vão obter do incentivo financeiro vai bater com aquela que é a máxima para a sua região, mas de um modo geral é possível acumulá-los dentro desta limitação que existe. Relativamente ao CIFID, também conseguimos acumulá-lo com aquilo que são os projetos de investigação e desenvolvimento empresarial, dentro do Portugal 2030 e do PRR, aqui na mesma lógica, mas em vez de irmos olhar para aquilo que é a intensidade de auxílios, não, vamos olhar para o financiamento do projeto e a parte que vamos afetar ao CIFID é a parte que não foi alvo de incentivo. Portanto, vamos calcular todas as despesas do projeto, vamos retirar a essas despesas o incentivo financeiro que foi recebido e o restante é que conta como despesa elegível para o CIFID. Pronto, em termos de acumular, é isto. Entre estes dois benefícios fiscais não existe sobreposição, ou desejavelmente não vai existir sobreposição, porque efetivamente não pode existir acumulação entre o CIFID e o RFAI.
Ao nível dos timings, é verdade que maio parece longínquo, mas não é. Para todos nós que já trabalhamos nestas áreas ou que já temos vindo a fazer este tipo de candidaturas, temos noção que não é verdade, que o tempo já vai curto, mas ainda é possível, obviamente, começar a trabalhar. O primeiro ponto é perceber desde logo se estamos a falar de uma empresa com projetos de ideia. E eu aqui gostava só de salientar que não se deixem levar por aquilo que é um entendimento de ID como algo completamente fora da caixa, algo impossível para a maior parte das empresas. Não. A lista de empresas que têm anualmente aprovação no contexto do CIFID é muito variada. Os projetos têm que ser disruptivos dentro daquilo que é o estado da arte daquela empresa naquele ano. Isto é muito importante, daquela empresa e do setor em que ela está. Portanto, não colocar de parte de todo a ID só por este nome, que às vezes é um bocadinho assustador. Portanto, identificarmos se temos algum projeto que possamos apresentar neste contexto e relembrar que isto vai financiar, através de benefício fiscal, as pessoas que já estão na empresa. Portanto, é uma forma de recuperar as horas perdidas, salvo seja, com estes desenvolvimentos. Portanto, perceber desde logo se temos este tipo de projetos e depois iniciar então aquilo que é o conjunto de perguntas e respostas para nos guiar nesta preparação do que é um projeto CIFID. E ao mesmo tempo identificar as despesas. Uma coisa muito importante, o CIFID apenas considera como custo direto as horas despendidas por pessoas com nível de qualificação superior a 4. Portanto, convém desde logo identificar se a equipa tem dimensão suficiente ou que se justifique para fazer o CIFID, tendo em consideração esta limitação. Do ponto de vista do CIFID, será fazer esta identificação dos projetos e das despesas. O CIFID, raramente, e foram raras as exceções em que isso aconteceu, altera o seu prazo, portanto, ele termina no dia 31 de maio, e parecendo breve, parecendo muito tempo, não é. Relativamente ao RFI, identificar desde logo os investimentos, identificar se efetivamente estamos a falar de investimentos diretamente produtivos ou não, e também identificar se houve a criação de postos de trabalho. Este aspecto é fundamental. Se não houve criação de emprego em 2025, então o RFI está completamente fora de hipótese, mesmo que tenhamos investimento. Só dar-vos uma nota que, no caso de investimentos que possam ser considerados plurianuais e possam ser analisados de acordo com essa definição, esta criação de emprego até pode ocorrer a posteriori. Portanto, não é totalmente eliminatória, mas é uma questão a ter em conta. Para o CIFID, penso tudo o que houver de evidências melhor, mas estamos a falar, se calhar, aqui de um levantamento mais junto das equipas de desenvolvimento, um RFI com muito mais documentação técnica ao nível de faturas, contabilizações e outros comprovativos que possam ser necessários consoante os investimentos que estivermos a falar. Analisando esta elegibilidade, é começar a trabalhar o mais rapidamente possível. À data, ambos vão terminar no dia 31. É verdade que, normalmente, sempre que a modelo 22 sofre alguma alteração no seu prazo, o RFI acompanha. O CIFID nunca acontece. Portanto, as últimas vezes que aconteceu foi no contexto da pandemia, portanto, é uma data muito mais fixa do que da modelo 22. Portanto, de um modo geral, eu diria que aqui os primeiros passos são identificar claramente que tipo de investimentos ou projetos temos, iniciar a recolha de documentação e, preferencialmente, falar com a Aiming. É isso, acho que essa é a mensagem principal que estamos aqui a tentar passar. Se calhar agora passava aqui para as perguntas do chat que foram colocadas. Pelo que vi à primeira vista, são perguntas bastante técnicas, portanto, se calhar as perguntas são mais direcionadas aqui para a Vânia. Mas, Sónia, se quiseres intervir em algum ponto, também obviamente estás à vontade. Combinado. Vânia, o Telmo pergunta-nos: no caso do RFI, os equipamentos elegíveis são apenas equipamentos novos ou também equipamentos que sejam usados, em segunda mão, neste caso? São sempre equipamentos novos. Portanto, para o RFI são apenas elegíveis sempre equipamentos em estado novo. Muito bem. Depois a Isabel pergunta-nos, uma empresa que recorra a fundos comunitários para apoio na aquisição de máquinas pode em simultâneo recorrer ao FAI? Tu acabaste também de responder esta pergunta há uns minutos, mas se quiseres dar mais algum input, também estás à vontade. Sim, ou seja, não está impedida de todo, portanto, é uma questão de analisarmos, no caso da empresa, qual é a sua taxa de incentivo que existe, portanto, estamos a falar de quanto é que recebeu no âmbito de fundos comunitários.
Estamos a falar do RFI, que tem uma taxa de 30%, e, portanto, temos que perceber se as duas juntas não ultrapassam aquilo que é o limite para aquela empresa naquela região. Mas não é um facto limitador o ter apoio por fundos comunitários. Muito bem. O José depois pergunta: o RFI é apenas para a parte operacional com produção? Para uma empresa de prestação de serviços, neste caso relacionado com dados e consultoria, o único aplicável será apenas o CIFID? Não. Quando nós referimos a parte operacional, muitas vezes vamos levar isto para um contexto mais fabril e um contexto mais de fábrica e de indústria. Não. Estamos a falar, quando dizemos operacional, estamos a falar daquilo que é as atividades que dão origem à produção da empresa. No caso de uma empresa de consultoria, aquilo que dá origem à sua produção são pessoas ou são determinado tipo de ativos. Temos e existem várias empresas na área, por exemplo, da informática ou da consultoria, em que o seu investimento vão ser, por exemplo, as suas instalações, os seus escritórios, os computadores, portanto, aquilo que for usado no dia a dia para prestar aquele serviço, ou em alternativa, as próprias pessoas. Portanto, o RFI já permite a inclusão de custos salariais com pessoas contratadas com nível 7, que corresponde ao mestrado, ou nível 8, correspondente ao doutoramento. Portanto, não limita às fábricas. Inclusive, os CAIs aplicáveis no caso do RFI envolvem vários CAIs com prestação de serviços. Ok. Aqui a questão da Carla é uma questão que também tem sido muito falada a nível dos entendimentos da autoridade tributária, do CAD, enfim, a nível da criação dos postos de trabalho. A Carla pergunta se no RFI é necessária a criação dos postos de trabalho e também pergunta durante quanto tempo é que esses postos devem ser mantidos. Sim, pronto, como eu já disse, é necessário criar postos de trabalho no ano em que estamos a fazer o RFI, salvo pequenas exceções relativamente aos projetos plurianuais, como eu mencionei, e depois temos de manter estes postos de trabalho durante o período de 3 anos para uma PME e 5 para uma grande empresa. Muito bem. O João Pedro pergunta: uma empresa que contrate outra empresa reconhecida com o seu ID, portanto aqui o reconhecimento de idoneidade, qual é que é o montante máximo elegível como benefício? As entidades reconhecidas pela ANI como idóneas na prática de ID podem entrar a 100%, ou seja, o custo com essa entidade é totalmente refletido no CIFID. Portanto, aqui não há qualquer limitação. Ok. Eu depois aqui se calhar junto a pergunta do António e da Isabel, são perguntas relativamente mais à elegibilidade das empresas. O António pergunta que tipo de empresa, a que tipo de empresa se aplica um benefício e o outro, portanto uma pergunta um pouco mais geral, e depois a Isabel com um CAI muito mais específico, neste caso é o 10.204, portanto salga, secagem e outras atividades de transformação de produtos da pesca e aquacultura, se é elegível para o CIFID e para o RFI. Sim, em termos de tipo de empresas, o CIFID não tem limitações. Portanto, qualquer empresa que faça projetos de ID pode candidatar-se ao CIFID. No caso do RFI, as coisas já não são assim. Em termos de dimensão, todas as empresas podem efetivamente usufruir do RFI, mas têm que estar inseridos em CAIs específicos que estão listados na lei do RFI. O caso específico da agricultura e da pesca é um pouco crítico, porque em teoria está excluído, mas por outro lado já houve alguma jurisprudência que invalida este entendimento da AT. Portanto, teoricamente podem, mas com este risco de que não é o entendimento da AT que estes casos se possam candidatar. Ok. A pergunta do Daniel aqui especificamente relativamente à questão do CIFID indireto, portanto dos fundos CIFID, se temos algum insight sobre a eliminação da exigência de reconhecimento de idoneidade prévio por parte da ANI, como passará a funcionar este controle daqui em diante e, por exemplo, para uma empresa que está a conversar sobre investimentos a serem feitos por fundo CIFID. Sim, a legislação foi alterada e eliminou de facto a exigência de ter o reconhecimento de idoneidade atribuído pela ANI para que uma empresa possa ser investida pelos fundos. Contudo, não foi eliminada a obrigação deste investimento dos fundos ser feito em empresas que promovem ID. Portanto, os fundos que são atribuídos às empresas têm que ser refletidos em projetos de ID. E por isso este controle continua a existir, feito pela ANI, relativamente às despesas e ao enquadramento dos projetos.
é normal que vá existindo uma sucessiva alteração aos procedimentos de controlo das despesas executadas pelas empresas, pelo menos, por exemplo, face ao ano passado, já estão a existir novas exigências a este nível, portanto é normal que este controlo vá apertando. O que é importante mencionar é que a dispensa do reconhecimento prévio feito pela ANI não implica que não exista o controle da ANI relativamente a que se tratem de empresas que fazem IVA e que têm despesas de IVA e que as mesmas estão devidamente contabilizadas de acordo com as mesmas regras que estão aplicadas ao CIFID. Portanto, as conversas a ser feitas pelos fundos, ou com os fundos neste caso, são exatamente iguais, só dar nota de que alguns fundos, na sua própria Constituição, definem que este reconhecimento de idoneidade é obrigatório. Portanto, pode haver aqui que a dispensa da lei não implique que o fundo não possa solicitar na mesma o reconhecimento. Ok. A próxima questão é um bocadinho extensa, pelo menos em termos de formulação. A Zara pergunta o seguinte: nós temos benefício fiscal a deduzir desde o ano 2015. Apesar de várias leituras à legislação, não ficou claro para nós qual é que é o prazo de dedução do benefício fiscal. Ou seja, a pergunta é se ainda podem utilizar o benefício de 2015 em 2025 e 2026. Será diferente a análise dos benefícios dos anos subsequentes? Ou seja, à medida que forem passando os anos, sem a utilização dos benefícios, perdemos direito ano a ano, portanto, em 2025 perderia direito ao de 2015, em 2027 ao 2016 e por aí adiante. Sim, o CIFID alterou aquilo que é o prazo para usufruto do benefício várias vezes, portanto, importa que à data de 2015 se fosse claro qual era o prazo em vigor nessa data, porque é só válido durante esse período, porque era essa lei que estava em vigor na altura. Portanto, sim, à medida que os anos passam sem utilizarem o CIFID, vão perdendo direito ao valor que tinham relativamente aos anos anteriores. Portanto, aqui teríamos de ver caso a caso com mais concreto, é uma questão muito específica, mas sim, teoricamente, o CIFID agora, neste momento, tem um crédito fiscal que 12 pode ser anos. usufruído durante 12 anos, mas isso significa que ao 13º ano, efetivamente, perdemos direito ao benefício fiscal. Tá bem? Aqui é Muito bem. importante é ir retomar a lei de 2015. Vânia, para te dar aqui um bocadinho de descanso, acho que esta pergunta é direcionada para a Sónia. O Telmo pergunta quais é que são as condições financeiras que nós temos, portanto, nós, a Aiming, para a elaboração de candidaturas aqui no caso do CIFID e do RFAI. Sónia, não sei se consegues dar aqui alguma Claro que sim. perspectiva ao Telmo sobre este tema. Claro que sim, Telmo. Aqui o que nós fazemos na AIMING, obviamente, é estarmos focados no êxito da candidatura, por isso as nossas condições em sede CIFID e RFAI são um success fee que é aplicado naturalmente ao benefício fiscal. Por isso, havendo interesse, obviamente, temos que sempre conhecer o que são os projetos dos clientes, ter um insight do que efetivamente foi desenvolvido para ter naturalmente uma proposta sempre adequada à realidade de cada cliente. Mas sim, a nossa lógica é um success fee aplicado ao benefício fiscal. Agora, se calhar, regresso à Vânia. Vânia, a Marlene diz-nos que não entendeu muito bem o cálculo do RFAI. Não sei se consegues explicar aqui de uma forma muito simples como é que poderemos fazer aqui o cálculo. Sim, o cálculo do RFEI é uma aplicação direta de uma taxa de 30% ao valor das despesas que forem consideradas elegíveis. A única dificuldade deste cálculo prende-se com os casos em que o RFEI vai acumular com os incentivos financeiros, em que aí, como eu digo, vai depender das intensidades de auxílio que existem para cada região e para cada tipo de empresa e depois verificar qual é, em função dessa taxa máxima, qual é a margem que temos para colocar investimento no RFEI. Muito bem. A Ana Margarida pergunta-nos: no CIFID, as despesas com softwares inovadores estão limitadas a uma percentagem das despesas com pessoal dedicado a atividades de ID? Sim, os softwares não são uma despesa elegível no CIFID de forma isolada, ou seja, enquanto que temos o pessoal, temos as despesas de funcionamento, temos os ativos fixos tangíveis, temos as entidades em audience, etc, etc, o software não está aqui. Portanto, o software vai a despesas de funcionamento, que sim, no seu global estão limitadas a 55% das despesas com pessoal. Ok, se calhar faço aqui uma última questão e depois ficamos por aqui para já, mas depois, obviamente, que estejam à vontade para colocar outras questões aqui no chat e nós responderemos assim que seja possível. A Maria João diz-nos: bom dia, relativamente à obrigação de criar postos de trabalho no RFAI, basta haver esta criação e manutenção diretamente associado ao investimento ou é obrigatório verificar-se a criação líquida de emprego total?
Sim, o que a autoridade tributária menciona é que tem que existir uma criação líquida de postos de trabalho sem termo, face aos 12 meses anteriores ao início do investimento. Não está claro se é ao nível da empresa ou do estabelecimento, portanto, por segurança, nós analisamos sempre aos dois níveis. E é isso que recomendamos fazer para que se possa eliminar o risco relativamente a um critério que é tão importante, porque, na verdade, se nós dissermos que criamos postos de trabalho, mas para a AT não for válido, ela vai inviabilizar o usufruto deste benefício. É uma discussão amplamente discutida em tribunal entre a AT e as empresas, mas, de um modo geral, o que eu diria é o que está especificado de forma clara para a AT é que é a criação líquida de postos de trabalho com contratos sem termo, comparada relativamente aos 12 meses anteriores ao início do investimento. Muito bem, penso que está esclarecido. Para finalizar, se calhar dou-vos aqui uns 30 segundos, um minuto, para uma última nota, também não correndo o risco de nos estarmos a repetir sobre o que dissemos durante a sessão, mas alguma palavra que queiram deixar a quem nos está a ouvir e que esteja, obviamente, interessado nos incentivos fiscais durante o ano 2026. Sónia, se calhar começo por ti. Eu começaria por destacar, e que já falámos no planeamento, o planeamento atempado. Naturalmente que as nossas equipas aqui na Aiming estão sempre focadas, obviamente, em conseguirmos o sucesso, é isso que pretendemos nas candidaturas CIFID e no REFI, mas o que pretendemos aqui, naturalmente, é apresentar aos nossos clientes um planeamento detalhado com todas as tarefas, não só da Aiming, mas também do cliente, para que haja uma interação correta, atempada e sempre que haja, naturalmente, qualquer tipo de constrangimento a nível de deadlines estipulados, rapidamente ter uma resposta a esse mesmo deadline. Portanto, é importante para nós começar a trabalhar estas temáticas dos benefícios fiscais em setembro, outubro do ano anterior, pese embora os projetos muitas vezes não estejam terminados. Naturalmente que em janeiro voltamos a fazer um refresh de toda a informação com os clientes, dos projetos detalhados, dos projetos que efetivamente consideramos que são elegíveis em sede de ID para CIFID e, naturalmente, de todo o justificativo do que são as despesas de REFI, mas é muito importante que haja este planeamento tanto para a Aiming como para o cliente, porque tudo isto vai resultar na maximização do benefício conseguido e, portanto, este é um ponto que eu deixava aqui como um desafio às empresas, é antecipar tarefas e, naturalmente, contactar a Aiming para que possamos, com o cliente, desenvolver este trabalho em parceria. Vânia. Sim, pronto, da minha parte eu acho que antecipar é a palavra de ordem em quase tudo o que diz respeito a incentivos fiscais ou incentivos financeiros. No caso particular destes dois incentivos, como eu digo, no caso do CIFID, tempo permite-nos ir a mais equipas, a mais pessoas, a mais projetos e, consequente, a mais despesa e benefício. E no caso do REFI, permite-nos ter o tempo necessário para ter a certeza de que a avaliação que estamos a fazer dos investimentos e dos critérios é o mais fina possível. Recordo, muito embora o CIFID tenha uma conotação de aprovação ou não por parte da ANI, portanto há aqui uma espécie de pressão adicional à qualidade do trabalho. No caso do REFI, esse impacto não é imediato, mas um trabalho de baixa qualidade também pode resultar em problemas que ainda por cima estão se calhar numa altura em que menos estamos à espera, porque estamos a falar de períodos longos em que a AT pode auditar o benefício. Portanto, eu aqui deixava a nota do antecipar, dizendo que estamos a 10 de fevereiro, mas já não é assim tanto tempo até ao dia 31 de maio. Muito obrigado a ambas pela vossa disponibilidade para responder aqui a estas questões. Nós ficamos por aqui. Durante o dia de hoje ainda vou enviar um e-mail para todos os nossos registados com o recap desta mesma sessão, para que possam vê-la quando quiserem. Convido-vos também a passar no nosso canal do YouTube, onde poderão rever a sessão do webinar que fizemos dedicado ao aviso para a descarbonização, mas também aos avisos STEP. Peço-vos também para estarem atentos, porque durante o próximo mês a Hemming vai lançar mais uma edição anual do Benchmark. O Benchmark basicamente é um documento do grupo Hemming, onde nós comparamos o CIFID com os seus congêneres nos restantes países. Fica aqui um pequeno spoiler: o CIFID continua a ser o benefício mais generoso de todos os que nós analisamos no grupo Hemming, apesar de ser um incentivo que não é de tão fácil acesso, continua a ter uma generosidade bastante interessante. Este documento vai ser lançado no mês de março e conto convosco numa próxima sessão, webinar, a anunciar em breve. Muito obrigado e bom dia. Muito obrigada a todos. Bom dia.